Bom dia, turma da CV. Quanto tempo que eu não faço um café com CV, hein? Hoje, segunda-feira, dia 18/11 de 2024, Café com CV, episódio 96. Esperar o Instagram informar todo mundo que a gente está começando. Bom dia, bom dia. Eu estou aqui tomando meu café. Fiz um café com CV correndo. Um assunto que está me batendo muito aqui na CV, aqui na minha porta, na minha cabeça. O assunto é de operador a empreendedor. Como mudar sua mentalidade e crescer. A gente quer falar um pouco aqui de mudança de mindset, mas é como é mudar a mentalidade, como é a jornada, né, de um empreendedor de comunicação visual. Bom dia, arte final. O Bruno tá aí também. Comecei um pouquinho atrasado, turma, então vamos começar enquanto o Instagram vai chamando todo mundo aí. Bom dia, Tiagão. Bom dia, arte final. Bom dia, Thiago. Xará nosso aí, ó. Vamos falar como sair da operação, né? E empreender e ter a cabeça de empreendedor. Como mudar a sua mentalidade e crescer. Como mudar a mentalidade da sua empresa e mudar a sua mentalidade como CEO, como dono de empresa, como empreendedor e crescer na comunicação visual. Então são duas coisas muito importantes que a gente tem que falar aqui, né? Primeiro é entender o problema, né? Qual que é o problema hoje? Hoje existe um problema, né? De você estar muito agarrado na operação, né? Como eu estou agarrado na operação, eu preciso entender o problema primeiro. O que te agarra na operação, né? São as pequenas coisas, é a falta de time, é a falta de treinamento. Tem um problema que existe que é na operação, né? Então você tem que entrar para dentro do seu negócio e olhar mais para o lado de fora do seu negócio, né? Eu estou olhando aqui do lado de fora, qual que é o problema que eu vejo, né? Entenda aquilo ali, entenda do problema, o que me faz me prender tanto na operação, o que me faz me prender por eu ser um operador, o que me faz, o que me prende aqui, né? Então entender o problema, né? O que te prende é você resolver problemas pequenos do dia a dia na sua empresa. O que me prendia no começo foi isso, né? Resolver problemas pequenos que eu poderia delegar para outras pessoas resolverem e eu resolvia. Então, como eu ficava muito preso na operação, eu não tinha tempo de fazer a gestão e nem de vender na minha empresa, né? E eu me peguei assim, cara, eu tô aqui, tô na garagem da minha casa, não pago aluguel, tô com uma máquina laser, tá tudo muito fácil, mas eu não cresço. Eu preciso crescer. Como é que eu faço para me crescer, né? Para mim crescer, eu tenho que ir para a rua, eu tenho que gastar sola de sapato, eu tenho que procurar cliente. Eu não tenho cliente, eu quero que os clientes me batem aqui e queiram comprar na minha mão. Não, eu preciso correr atrás deles, eu preciso apresentar a minha empresa, eu preciso mostrar a minha empresa, eu preciso atender ele com um pequeno projeto para ele pegar confiança em mim e me dar um grande projeto. Correto? Correto. Foi aonde que eu entendi que eu precisava ter um mindset de crescimento, que eu precisava correr atrás do negócio, né? Que o mais difícil de um negócio não é tocar a operação do dia a dia. Tocar a operação do dia a dia, você pode contratar pessoas especializadas naquele setor, naquela área, e você ir ali fazer de fato o que interessa, que é vendas. Então, o meu mindset de crescimento, muito naquela época, não sabendo o que era mindset, não saber como fazer, foi muito assertivo. Por que foi assertivo? Que eu falei assim, se eu ficar aqui dentro, olhando, eu só tinha um funcionário, olhando esse cara cortar, ficar desenvolvendo troféu aqui, peça, medalha, peça de acrílico, mas não vender, não adianta de nada, né? Então eu posso fazer o inverso, eu vou lá, vendo primeiro e depois eu vejo como é que eu vou fazer. Ah, mas aí é muito trabalho, gente. Crescimento não existe de outra forma, principalmente quando você está pequeno, de não ser muito trabalho. Na verdade, quanto mais a sua empresa crescer, mais trabalho você vai ter, mais responsabilidade você vai ter.
mais gestão você vai ter que fazer, porque senão você pode ter problema futuro. Então aí a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar o problema. Então, identifiquei o problema? Identifiquei. Beleza, eu já sei qual que é o problema. Ótimo, né? Qual que é a mudança necessária? Né? Qual que é a mudança necessária? Muitas das vezes são duas coisas. É mudança de mindset, que eu sempre vejo isso, né? De você ter um mindset de crescimento, e uma mudança de time, né? De time. Porque muitas das vezes a gente não tem um time muito competente no início, não tem como ter um time muito competente porque a gente não tem nem grana para pagar, né? Mas a gente vai fazendo um junta de pessoas e aquilo não cresce muito desorganizado, não cresce alinhado. Lógico que é por ser novo, né? Por aquilo ali ser novo, por ser um teste, você está abrindo ali na cara dura, geralmente todo mundo faz isso, né? E aí, por que as pessoas não saem da operação? Porque elas acham que a vida inteira tem que ser daquele jeito, que tem que ser tocado daquele jeito, porque aquele jeito deu certo naquele momento, então tem que dar certo no outro momento também. E não é. Gente, tocar uma empresa, tocar um negócio é igual você passar de fase num videogame, num jogo de tabuleiro, num videogame. Você vai passando de fase, né? E existe várias fases até você chegar ao final, né? Então, o final pode ser que tenha um final, pode ser que não tenha um final do jogo, você não vai ver o final do jogo. Por exemplo, se você tem uma empresa, quer passar a sua empresa para a nova geração, para filhos, de repente você vai morrer e você não vai ver sua empresa tocando para frente. Ou se você quer zerar o game, é você vender sua empresa, chegar num momento e vender sua empresa, né? Então, existe várias fases. Então, vamos falar, porque é mais importante a gente entender qual é o problema, entendeu qual é o problema, mudança de mindset, mudou a cabeça, aí tem 4 passos para a sua empresa crescer, né? 4 passos para mudança, para melhoria contínua do seu negócio. Qual que é esses 4 passos? Vamos falar do primeiro passo, que todos eles são muito importantes, mas eles são ligados uns aos outros, porque a gente começa assim, né? O primeiro passo, identificar o que te... Deixa eu só acender aqui. Identificar o que te prende na operação. O que te prende na operação? Né? Geralmente é o que eu falei um pouco para cima, que eu vou aprofundar um pouco mais. Te prende na operação você ficar preocupado com tudo da sua empresa. Você tem que ficar preocupado com tudo, você tem que ficar preocupado com o que tem que comprar, você tem que ficar preocupado em contratar, você tem que preocupar em qualidade, você tem que preocupar se o cara veio trabalhar ou não, você tem que preocupar se você precisa estar aqui de corpo presente. Se você tiver, ninguém trabalha, né? Você precisa preocupar se o processo está sendo feito corretamente, se as pessoas sabem trabalhar corretamente. Então você preocupa com o micro de tudo, a micro-operação da sua empresa como um todo. Por quê? Porque você não tem uma pessoa para tocar isso para você. Ah, Thiago, como é que você consegue fazer isso? Como é que você conseguiu fazer isso na TLV? Criando time e confiando nas pessoas e treinando as pessoas. Pô, isso demora um tempo? Demora um tempo. E demora um tempo de médio e longo prazo. Não demora o tempo você não vai fazendo conta que 1 ano aí você vai formar uma pessoa que vai ser os seus olhos aí na sua empresa, não, que você não vai fazer isso. Demora tempo, demora dedicação, demora você errar muito, porque para a pessoa aprender a fazer do jeito que você quer, ela tem que errar e você tem que ensinar ela, desse jeito aqui tá errado, eu não gosto assim, eu quero que faça dessa forma. E aí a pessoa pode errar uma outra vez, você vai falar, erramos aquela vez, erramos agora, não vamos ter a terceira, isso aqui é para você entender, você fez assim, mas eu quero que faça assado. E aí você vai mudando, lapidando, moldando essa pessoa do seu jeito, né? Então, identificar o que te prende no operacional é muito importante, que é a primeira coisa que eu queria falar. É o primeiro passo. Segundo passo, monte um time de confiança.
Gente, por que muitas vezes a gente não consegue despregar da nossa empresa? Porque a gente não confia no time, a gente não confia nas pessoas, a gente não confia no processo, a gente não confia no fluxo. Então, por a gente não confiar nesse tanto de coisa dentro do negócio, a gente se prende a ele. Você fala assim, já que eu não confio, eu vou pegar e vou fazer, né? Só que se você não criar uma confiança no seu time, o que vai acontecer? Você nunca vai ter um time. Se você nunca ter um time de alto impacto, que vai conseguir te entregar, um time de responsabilidade, né? Você nunca vai sair da operação. E isso é o que acontece em todas as empresas. E aí as pessoas ficam presas na operação e passam 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 20 anos. O cara está ali na operação e o negócio dele não cresce. Ou então o cara ele está ali, delega muito e o negócio dele também cresce a um nível só e depois não cresce mais. Então, muito importante isso, criar um time de confiança, um time que te entrega resultado, que bata a meta. Terceiro, você tem que focar em vendas e gestão do seu negócio como um todo, como um macro, né? Então, foca em vendas. Eu sempre falo aqui que 70% do nosso tempo, como CEO, como dono de empresa, nós temos que estar focado em vender mais. E muita gente fala assim, Thiago, eu tenho uma seguidora aqui que participa bem da CV Experience e eu conheci ela lá em São Paulo na feira e ela tá doida para fazer mentoria e tá querendo entrar na 10ª turma da Mentoria Pro. Ela me mandou uma mensagem anteontem, falou assim, Thiago, eu vejo o que você fala, eu entendo a forma que você fala, só que eu não consigo colocar isso em prática dentro do meu negócio. Você não consegue colocar em prática porque você tem que ter uma linha de raciocínio para você conseguir colocar em prática. Porque você tem que conhecer o macro, né, e atuar no micro. Então, assim, eu sei que eu tenho que chegar lá, mas para mim chegar lá eu tenho que fazer isso. Não adianta você querer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então, existe uma linha de raciocínio para conseguir você sair daqui e chegar lá. Existe uma trilha, né? A gente vai começar com a mentoria nova que chama Trilha, mas é um outro negócio, só dei uma ligada aqui, porque existe uma trilha. Eu vou te dar um exemplo, esse final de semana, nós fizemos 15 km de corrida no meio do mato, subindo uma montanha. Então, se eu não estou com os equipamentos corretos ali, eu não acabo aquilo ali do jeito que tinha que acabar, sabe? Então, você não pode começar pela coisa errada. Você não pode começar lá para frente para querer voltar para cá. Não, existe uma linha de raciocínio. Por isso que a mentoria tem os módulos, né? Você tem que ter uma linha de raciocínio. Então, eu sempre falei, foque 70% nas suas vendas e faça gestão estratégica do seu negócio. E aí eu pergunto todos os meus mentorados, tipo, por que você está falando dos seus mentorados aqui agora, Thiago? Porque são pessoas que são donos de empresa de comunicação visual que eu tenho contato, né? Perguntou aos meus mentorados, cara, quem fez o planejamento estratégico da empresa ano passado? Pô, ninguém fez. Aí eu te falo, qual que são as metas micro, médias e alta do ano? Não tem. Então o cara, ele entra um ano e ele sai de um ano e entra outro igual ele entrou no outro, e isso aí vai virando uma bola uma bola de neve. Por quê? Porque ele não teve um pensamento sistêmico do negócio dele, ele não teve uma gestão, um planejamento estratégico, ele não tem metas claras, ele não foca em venda, ele não sabe que hoje ele está aqui, mas para ele chegar aqui ele tem que fazer isso. E aí acaba que as pessoas elas ficam num ciclo vicioso de entrar ano e sair ano e não ter melhoria nenhuma do seu negócio, né? A melhoria que tem é muito pouco ou sempre piora e fecha, né? Então eu quero falar aqui o que? Gente, para ter uma melhoria contínua do seu negócio, a mudança é necessária em um tempo muito curto. Sempre você está mudando muito curto, mudando rota, né? Por que você está mudando rota? Porque o mundo hoje é assim, é muito dinâmico, é muito rápido, então você tem que mudar a rota, né? Não tem jeito. E o quarto ponto e último ponto, que depois que você fez os 3 de cima, que é identificar o problema, né? O que te prende no operacional. O segundo,
monte um time de confiança. Terceiro, foque em vendas e em gestão. No quarto, é investir em você para se tornar um bom líder, né? Então muita gente não investe em você mesmo. Você tem que investir em você para você se tornar um bom líder, né? Hoje a gestão ela anda numa velocidade muito rápida, né? Hoje a tecnologia ela anda muito rápida, né? Hoje tem um AI aí, a inteligência artificial, o AI, né, para te ajudar em muita coisa. Então você precisa hoje estar sempre em treinamento, sempre em busca de novos pontos. É isso aí, ó, é o que o Murilo está falando aqui, ó. Chega num ponto que se você não planejar, você não cresce e automaticamente você, se você não está crescendo, tem algum concorrente do seu lado que está crescendo. Na medida que esse concorrente está crescendo, você está caindo. Ah, mas meu faturamento não cai. Não importa, mas tem uma empresa crescendo mais que você. Então você não é o número 1 do seu segmento, na sua região, na sua cidade, na sua área. E aí automaticamente você tá diminuindo. Então é o que eu falo. Precisa ter esse planejamento estratégico, né? Precisa você entender do problema. Precisa você ter um mindset de crescimento. Precisa você entender cada passo desse. Eu vou fazer um mapa mental depois desse Café com CV e vou postar aqui no Instagram também, vou mandar para o nosso grupo de WhatsApp para quem não está, lá no CV Community, vou mandar para o nosso grupo de formados também da Mentory Pro, porque é muito importante a gente entender disso. Sabe o que eu vejo hoje, gente, na comunicação visual? Eu vejo muito, até fez um vídeo atrás, muita gente falando de comunicação visual e ensinando coisa muito operacional, sabe? Ah, como dobrar esse ACM aqui, como colar esse acrílico aqui, como fazer aquilo ali, como fazer isso aqui. Cara, eu entendo que tem pessoas que estão no nível do jogo que precisa disso, sabe? O cara ele não sabe nada, então ele precisa disso. Só que tem um momento do jogo que você precisa desprender disso. Você precisa entender que quem faz isso é o cara profissional de ACM, é o cara profissional de acrílico, é o cara profissional de operador de máquina. Você não pode ficar preso a isso, porque quanto mais você fica preso a isso, menos você fala de gestão, menos você vende, menos você cresce. Isso é fato, isso é fato. Então a gente precisa sair um pouco do operacional. Aí o Arte Final está falando aqui, ó. Hoje, para mim, na fase que a Arte Final está vivendo, o grande desafio está sendo encontrar as lideranças para alinhamento organizacional. Exatamente. Então, isso aí, vamos responder a pergunta aqui, vamos trocar uma ideia aqui com o que o Thiago está falando. Hoje, esse problema, você sempre vai ter ele, tá? Tiago, é importante a gente falar isso, porque cada hora você vai ter um nível, né? E o seu negócio tem um nível de crescimento legal, né? Então o seu negócio está crescendo. Então está crescendo, você vai precisar, igual eu falei aqui do jogo, de você precisar mudar de fase, né? Vai ter que chegar umas fases que você vai ter que pegar umas armas, um jogo de luta, você vai ter que pegar umas armas mais robustas. Por quê? Porque quem que você vai ter que combater do outro lado são monstros maiores, né? Com outras tecnologias, com outras armas também. Então, assim, é exatamente isso. Vai chegar num momento que você precisa avançar com o time, né? Pô, eu tenho um gerente de fábrica aqui que ele trabalha comigo tem 10 anos, ele já sabe como é que eu trabalho, tem 5 anos, ele faz e tal, mas seu negócio de repente vai estar num nível que esse cara ele não consegue tocar o negócio, ele não consegue gerir o negócio. Por que ele não consegue tocar e gerir? Porque o negócio ficou maior que ele. Entendeu? E muitas das vezes a gente chega num ponto que o negócio fica maior que a gente, CEO da empresa, né? O negócio ficou maior que a gente, o negócio foi além do que a gente imaginava, do que a gente pensava. Então a gente precisa o quê? A gente precisa correr atrás de pessoas que são bem maiores que a gente, né? Conseguem carregar um peso, que tem uma experiência maior, que tem um know-how maior que o nosso. Por quê?
naquela determinada área. Por quê? Porque senão você vai patinar, véio. Você vai ficar patinando. Isso mesmo, Tiago, tem uma multidão de pessoas que precisam de conhecimento básico. Tá tudo bem, são as fases. Exatamente, são as fases. A gente precisa entender que existe fases do negócio. E só que o que eu vejo, as pessoas passam dessa primeira fase. O que é passar dessa primeira fase, tá? Inclusive a gente fala muito na Mentoria Pro, né? Quais são as fases das empresas de comunicação visual. A gente tem ali, né? Onde você começa pequenininho, quando você começa a vender, quando você começa a crescer, quando você tem um faturamento legal, quando você cresce num ponto que você não consegue sair dele mais, que você tem que pivotar o negócio, e aí você vai crescendo. Eu tô numa fase do meu negócio que ele cresceu tanto que eu não imaginei que ia crescer, mas eu planejei crescer assim e chegar num momento que eu consigo estar mais fora do meu negócio. Por quê? Porque formou um time, né? Achou um mercado, planejei chegar onde eu estou hoje e ficar da forma que eu estou. Então, isso é muito bom. Então, a gente precisa entender isso, né? Qual fase que está, né? Uma empresa que já está ali faturando seus mais de 100 mil reais por mês, né? Uma empresa que já está ali, já tem um corpo técnico, né? Já tem gente ali no administrativo, já tem um vendedor, já tem uma estrutura de fábrica legal. Esses caras têm que parar de seguir essa turma aí do abadá. Tem uma turma do abadá aí que bota os abadá coloridos e fica subindo em cima de máquina, fica dando cambalhota debaixo de máquina e fica pegando coisa e te mostrando como é que faz gambiarra. Galera, para com isso. Isso é o aprisionamento da sua empresa. Você seguir pessoas assim e ficar vendo o que essas pessoas estão fazendo, você está se prendendo a pouco, se prendendo a pouca coisa, se prendendo a resolver micro problemas da sua empresa. Para com isso. Vai procurar gestão. Eu falo que tem pessoas que têm que começar a dar curso na comunicação visual, da aula, da mentoria, que são pessoas que fazem coisas grandes, que estão começando a entrar e que ainda não conseguiu achar um mercado, não conseguiu como entrar ainda no digital. Então essas pessoas precisam entrar. Nós temos o Ivan lá da Soma, do Grupo Soma, é um cara que tem uma experiência muito grande em obra grande, supermercado, faz muito isso, né? É um cara que está querendo entrar nesse mercado para ajudar aí o mercado de comunicação visual. É um cara que faz dia sim, dia também. Nós temos o Bruno lá da indústria digital. É um cara que começou a entrar também e depois parou. É um cara que faz grandes eventos internacionais. Nós temos que parar para ouvir esses caras, né? Mas parar para ouvir alguns aí da comunicação visual é perda de tempo. E tempo é o bem precioso que você mais tem. Tempo é o bem precioso que você mais tem. Então, não perca tempo com coisa pequena, não. Que vai te ajudar a ficar fazendo o micro, te ajudar a ficar fazendo gambiarra, te ajudar a ficar fazendo coisa que para você ganhar dinheiro você vai ter que vender 1 milhão daquele negócio, né? Porque... E a gente sabe que o nosso mercado não é escalável. O mercado da comunicação visual não é escalável. Então, quanto mais você vender projetos maiores, quanto mais você vender projetos que você tem um lucro maior, mais você vai ganhar. Porque você não consegue escalar. O nosso mercado ele não é escalável. A gente não consegue escalar. Então a gente tem que pensar muito nisso. Turma, espero ter ajudado vocês. Eu vou fazer um mapa mental e vou postar no nosso Instagram. Vou mandar no grupo, em todos os grupos. Importante a gente falar disso aqui. Tem muito tempo que isso está batendo na minha cabeça, muitas pessoas aí no mercado falando um monte de asneira, falando um monte de besteira, ensinando um monte de coisa que não tem nada a ver, e de fato a gente precisa fazer o que vai mudar o jogo, né? Que vai fazer crescer, que vai mudar o curso da sua empresa ali. Vai te tirar de uma trilha e te levar para outra, que você vai chegar num lugar muito mais bonito. Fechou, turma? Queria agradecer a todo mundo. Tinha muito tempo que a gente não fazia um café com CV, né?
Voltamos a fazer aqui de surpresa ontem, mas é isso aí. Não vou ficar fazendo muito, toda segunda-feira, não. Vou falar de temas mais importantes por aqui que vai ser legal. Vou preparar para minha foto aqui, ó. Ótima semana a todos. Romero está falando aqui. Romero não é escalável. Quando a gente fala em escalável, escalável é você conseguir escalar a nível nacional, né? Comunicação visual não é escalável. Nenhuma indústria pequena é escalável. Você consegue ter uma indústria que é escalável, indústria mundial, muito grande. Aí sim é uma indústria escalável. Por exemplo, uma indústria automobilística. Isso é uma indústria escalável. Agora, comunicação visual, a gente faz tailor-made. O que é tailor-made? Sobre medida. Né? Então, como é um produto sob medida, a gente não consegue escalar. A gente não consegue escalar. Então, a comunicação visual não é escalável. Não é, nunca foi e nunca vai ser. Infelizmente. Turma, ótima semana a todos, ótima segunda-feira. Tamo junto. Abraço, obrigado por vocês ficarem até agora.